Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata Mata com Evair desta quinta-feira. Hoje é dia 2 de outubro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora com muita informação pra você. Ontem foi o dia, assim, cheio de coisa. Não dá pra gente abordar tudo. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem rodada, tem calendário, tem seleção brasileira, tem coisa demais pra falar. Tem. Aquele assunto que você estava curioso, né? Do cara. Rapaz, eu já vou adiantar aqui que eu gostei. Eu também. Vou deixar minha opinião também. Eu gostei porque eu acho que... Até o Abel gostou. Gostou também? Até o Abel gostou. Foi perguntado. Gostei. Parabéns. Deu pros parabéns à CBF. Mas ele é um dos que mais reclama, né? Ele tinha que dar a opinião dele. Vai chegar a hora de eu dizer aqui por que eu gostei, mas eu já adianto que foi legal. É bom saber que o Abel tá do meu lado. Tá. Isso aí vai ser raro. Fica tranquilo, né? É raríssimo. Isso aí vai ser raro. Bom, teve rodada do Campeonato Brasileiro, né? Uma parte de mais uma rodada que termina hoje, inclusive. Hoje tem duelo importantíssimo entre Cruzeiro e Flamengo. Flamengo e Cruzeiro no estádio do Maracanã. A Janaína vai torcer pro Cruzeiro, estádio azul hoje. Ela veio pra isso, né? Com certeza. Gente, vocês acreditam que é a minha cor favorita? É, o azul? O azul. Por que você escolheu o Flamengo pra torcer? Por causa do Imperador, já te contei. Você escutou muito o rádio do Rio de Janeiro. Já te contei, que é porque eu gostava do Adriano Imperador e ele veio jogar no Flamengo. Aí eu comecei a torcer pro Flamengo por conta dele. Você torce pra Inter de Milão? Torcia também, porque eu gostava dele, entendeu? Aí você parou de torcer pra Inter? Não, eu quase não acompanho tanto mais. Mas aí se for ter Por que na final da Liga dos Campeões você torceu pro PSG? Mas é porque eu queria que o PSG ganhasse. É porque o PSG, coitado, ele já ficou ali amassando toda a vida e não conseguia. Tem nada a ver com o Adriano Imperador aí. Ele não acredita. Não, tem não. Bom, vocês já ouviram o Evair, a Janaína, eu cumprimento os dois e você que tá aqui conosco. Vamos lá para mais uma edição do Mata Mata com rodada do Brasileirão. Bom, essa rodada começou na terça, 0x0 Atlético Mineiro e Juventude. Falamos muito desse jogo aqui ontem. Joguinho mó sem graça, né? Principalmente comparado com alguns bons jogos que nós tivemos ontem. Um deles foi Palmeiras e Vasco, e 11 anos agora que o Palmeiras vai defender de invencibilidade contra o Vasco no Allianz Parque. E vai torceu pra quem ontem, vai? Eu tava num ambiente que eu tava torcendo pro Vasco, naquele ambiente. Depois, na hora que eu saí, eu pensei, nossa vida, Palmeiras fez 3x0, aí eu voltei a ser palmeirense. Foi 3x0, assim, com 25 minutos. 25 minutos num jogo em que o Vasco não se achou e deu tudo certo pro Palmeiras também. E não teve só bola de ligação forte, não viu? Teve. Não teve só aquela bola jogada. Teve um gol assim, foi anulado. Foi anulado. E teve também uma jogada, né? Que lá no meio de campo, o jogador sinaliza, mostra, e vai a ligação de novo. Eu só lembrei do Rogério Ceni falando. Trazer os outros resultados, daqui a pouco a gente vai falar mais desse jogo. Mirassol buscou empate com o Reinaldo. O Reinaldo vive a sua temporada mais artilheira. Ele já tem 35, 36 anos de idade, lateral esquerdo. Fez o nono gol dele no campeonato. Hoje ele é o 5º artilheiro do Brasileirão. E é um cara assim, imprevisível. Nos outros times se machucava muito. E agora lá, não, né? E agora lá, além de fazer gol, é um cara que tá sempre dentro de campo, né? Joga todas. Mirassol 1, Bragantino 1. O Sport buscou empate contra o Fluminense no apagar das luzes na Ilha do Retiro. O Flusão tava ficando perto do G6, ia chegar a 37 pontos, ficar a 3 do Bahia. Um jogo só de diferença, mas o Sport aprontou, fez um gol no final e evitou que o Fluminense fizesse 2 pontos. Qual que é o nome do jogador que fez o gol? O segundo gol do Sport. Deixa eu checar aqui. Não, o Lucas Lima fez um golaço. Fez o primeiro, eu ia né? comentar sobre isso. O segundo gol foi no apagar das luzes. Se redimindo, né? Porque ele foi porque ele foi o autor do pênalti que deu o segundo gol do Fluminense. Ele se redimiu ali no apagar das luzes. E o Lucas Lima fez um golaço, né? De tirar o chapéu, daqueles que a gente via muito o Messi fazer. Bom, tivemos também um jogo com polêmica de arbitragem. Internacional 1, Corinthians 1, um pênalti no último lance do jogo. Normalmente no nosso futebol de quinta e segunda-feira tem sempre alguma coisa para falar do arbitragem. Né? E a gente vai falar desse aqui também, porque rende discussão. Botafogo bateu o Bahia por 2x1 no Newton Santos. Quebrou aquela sequência ruim que vinha o time do italiano David de Ancelotti. E jogando bem, né? Que é o principal. E pela primeira vez entrou no G4.
Passou o Mirassol, tem a mesma pontuação do Mirassol com um jogo a mais, mas tem mais vitórias, então tá em 4º lugar o Fogão. O Santos empatou no finalzinho também contra o Grêmio, 1-1 lá na Vila Belmiro. Esse Grêmio que tá surpreendendo, né? Melhorou muito. Melhorou demais e é aquele que todo mundo pensava, esse vai brigar lá embaixo pra cair. Mesmo com esse empate aí, que tomou gol no finalzinho, ele tá se sobressaindo e tá colocando as asinhas de fora. E nós pensávamos que ele fosse brigar lá pro Z4 lá embaixo, né? Hoje são 10 pontos de vantagem pro Z4. Ele já abriu uma vantagem de 4 rodadas. Ele tem quantos pontos agora? 33. 33. Pra se salvar, ele precisa de até 45, né? No máximo 45. Mas esse se ano salva, às vezes, até com 42. Eu acho que esse ano a média de corte vai ser menor, porque acho que esse ano 42, 43 deve salvar. Tá baixo. Tá bem baixo. Pra isso acontecer, o quarto último, tem que chegar a 42. Pra esse chegar a 42, puxa vida, ele vai ter que vencer 6 jogos. O Juventude teria que vencer 6 jogos hoje. O Juventude já venceu 6 na competição? 6 em 25. Então, é muito difícil. Ele teria que vencer 6 em 13. Então, talvez caia até pra 40 pontos, talvez salve. Tá com 23 pontos o Juventude hoje, né? Pra 43 tem que vencer essa quantidade de jogos. Então eu acredito aí que desses 13, se vencer uns 3 jogos ainda é muito pela sequência, né, de resultados. Essa pergunta que o Evair fez é muito importante, porque quando você olha para os times que estão lá embaixo, em 25 jogos o Juventude venceu 6. Em 25, o Vitória venceu 4. Em 24, Fortaleza venceu 5. Em 24, o Sport venceu 2. Para esses times vencerem numa margem que vai aí de 14 a 13 jogos, eles teriam que vencer, no caso aí de alguns times, 7, 8 jogos, que é o dobro do que o Vitória, por exemplo, venceu em 25, numa faixa menor. Então é realmente uma arrancada. E não parece que nenhum desses 4 vai fazer. Hoje você olha e você não fala, o Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport vão arrancar. Ninguém olha e fala. Muito difícil. Então, acho que esses times que já estão aí hoje na margem dos 30 e poucos pontos, caso do Ceará, do Grêmio, coloca ali até o Vasco, que tá jogando melhor, o Corinthians, acho que eles estão mais seguros. Estão livres? Não estão, mas estão mais seguros em relação à possibilidade de rebaixamento. Bom, hoje completam a 26ª rodada Vitória e Ceará, jogo lá no Barradão, e se o Vitória não ganha esse jogo, não vou nem falar empate, se não ganha esse jogo aí, olha que situação, vai ficar com 26 jogos, 22 pontos, muito pouco. Mas se vence também, né, vai a 25. Fica 3 do Santos. E fica 3 do Santos. Com um jogo também a mais que o Santos, mas ainda assim. Mas já dá pra dar uma luzinha ali no fim do túnel. Dá pra dar um medinho no Santos. Fortaleza e São Paulo, 7h30 no Castelão e 8h30 no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro, esse que eu diria que é o grande jogo dessa rodada. Sim, mas eu acho que o Fortaleza e o São Paulo também. O Fortaleza vai dar um trabalho pro São Paulo, porque o São Paulo tá jogando muito mal. Eu acho que o Fortaleza é favorito pra esse jogo. Se eu fosse fazer uma aposta hoje, lá na bet do Evair, eu ia apostar no... Vou lançar minha bet, já que você falou, pronto. Tem a do Louco Abreu, tem tantos aí, né? Eu vou... Porque eles estão, assim, se você olhar os últimos 5 jogos, os 3, perdeu 3 e venceu 2. Só que a atuação do São Paulo tá péssima até nos jogos que venceu. E como o Evair lembrou ontem, jogou segunda-feira. Perdeu provavelmente o Tolói por um tempo. E o time não vem numa fase espetacular, tá mais cansado e tudo. Acho que se eu fosse apostar, se eu tivesse R$2 pra apostar, eu apostaria no Fortaleza. Eu também iria de Fortaleza. Agora, esse Flamengo e Cruzeiro aí, eu não sei não, viu? Eu não apostaria firmemente no Flamengo, não. Tá com cara de... Tá com cara de empate esse jogo, pra ser real. Tá com cara de surpresa do Cruzeiro lá no Maracanã. Mas você acha que o Cruzeiro vai bater o Flamengo 2 vezes esse ano? Não duvido, não. E aí... No Maracanã eu acho difícil. Rapaz, se o Cruzeiro bate esse jogo no Maracanã... Evair, olha como é que fica o campeonato se o Cruzeiro vence. Flamengo 54, Cruzeiro 53 e Palmeiras 52. Você já pensou? Mas também se o Flamengo bater, aí já vai ficar só o Palmeiras ali perto dele. Que aí já abre 7 pontos do Cruzeiro se o Flamengo bater. Ficar 5 do Palmeiras. Só que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, né?
esse jogo aqui... Eu acredito que esse jogo ele é meio que divisor de águas, né? Para o Cruzeiro. Para o Cruzeiro, se perder, já fica lá pra baixo, né? Porque se o Cruzeiro perder, aí realmente é brigar por uma vaga na Libertadores. Obriga o Cruzeiro, quando for enfrentar o Palmeiras, a ter que bater o Palmeiras no Allianz Parque. E abre virtualmente 10 pontos de vantagem. Eu digo isso por quê? Porque o jogo que o Flamengo tem a menos é contra o Sport. Então, na teoria é uma vitória, né? Na teoria você coloca 3 pontos aí pro Flamengo sem muito problema. Tudo bem que o Sport vê o Flamengo como um grande rival por conta de 87, costuma endurecer o jogo, mas hoje o Flamengo é muito superior ao Sport. Então, virtualmente, se o Flamengo ganha esse jogo, a gente pode até considerar que abre 10 pontos aí de vantagem pro Cruzeiro. Na teoria, né? Mas o futebol é um esporte muito ingrato. A gente tava falando do São Paulo, deixa eu te falar. Quebrando o estúdio. Olha aqui. Olha quantos tem fora. Tolói, Arboleda, Ferrarese, Caleri, Ryan Francisco, André Silva, Oscar, Marcos Antônio, Luan. São 9 fora. E o São Paulo, você sabe o que é estranho? Desde março tá com 9. Não diminui o número. Não sai do DM, né? O DM tá sempre cheio. Às vezes sai um, mas vem outro e é 9. É sempre 9. Eu lembro da primeira vez que a gente fez essa conta aqui, foi até a Janaína que trouxe a informação, eram 9. Agora nós estamos em outubro e é 9. E assim, vez ou outra aparece uma com a lesão muito séria, né? O caso do Caleri é seríssima, do né? André, que veio do depois. André, são jogadores assim que faz diferença e que o São Paulo não vai nem se poder contar com esses caras para esse ano. Você sabe o que é o pior? É que o departamento médico do São Paulo tá parecendo o departamento médico do SUS pela velocidade para resolver os problemas, né? Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-Mata tá de volta aqui no seu rádio e agora eu vou dar uma de France Football. Vou perguntar pro Evair e pra Janaína. Primeiro pro Evair. Se você fosse votar na lista do Bola de Ouro, você votaria no Flaco Lopes? Vamos esperar chegar ao final do ano, né? Eu acho que para decidir isso, você tem que olhar a Champions, né? E a Champions tá no início, né? Então, vamos esperar um pouquinho. Vamos dar uma chance pros europeus. Né? Vamos dar uma chancinha para eles. Porém, é um cara que tá numa fase sensacional. Você imaginou ver o Flaco Lopes se desempenhar do jeito que ele tem se desempenhado? Não, se você for ver a história de vida desse cara, ele não era nem para ser jogador. Então, é um cara que sabe se superar. Então, dá para esperar um pouco de tudo dele. Ontem ele fez 2 gols e deu uma assistência. Ele participou de todos os 3 gols. E a jogada do meio de campo que eu falei, que ele sinalizou e deu um passe assim impecável, foi ele também. E foi o 50º jogo dele pelo Palmeiras na temporada. E ele não começou como titular esse ano, né? Ele não era titular absoluto, pelo menos. Variava muito ali a escalação do Palmeiras. O Facundo Torres tinha um prestígio maior, enfim. Ele fez o 21º gol dele, o 20º e o 21º ontem, deu a 5ª assistência. Ele já tá praticamente com os mesmos números do ano passado, que são os melhores da carreira dele, em que em 61 jogos ele fez 22 gols e 7 assistências pelo Palmeiras. Então, quer dizer, faltam 1 gol e 2 assistências para ele. E vocês dois que criticam o Zubeldia, foi o Zubeldia que deu a maior oportunidade para ele se tornar jogador. Então, eu defendi o Zubeldia até o final. Eu não lembro disso, não. Eu não defendia, não. Ela não gostava, não. O Zubeldia ouviu jogar no retorno dele de um empréstimo. Ele foi emprestado para um amador lá na Argentina. Quando voltou, o Zubeldia olhou para aquele cara desengonçado e falou assim: vou te dar uma oportunidade, e acabou tá virando o que tá virando. E você vai falando sobre os números dele, ele é o segundo jogador com mais gols no futebol brasileiro em 2025, né? Tá atrás só do Verratti do Vasco e 3 gols, e o Verratti não tem marcado. Então, a continuar nessa toada, o Flaco Lopes tem grandes condições de ser o artilheiro do país. O que depõe cada vez mais contra o futebol brasileiro, né? São 2 argentinos, 2 centroavantes, algo que a gente fabricava de monte. O terceiro também é argentino, é o Cano. Meu Deus do céu. E o quarto? Aí é duro, né? Vamos descer na lista aí se pra ver. Uma coisa que o Brasil sabia fabricar era centroavante. Hoje
a gente vê o futebol brasileiro, os melhores atacantes, os melhores centroavantes é tudo estrangeiro e argentino ainda, isso aqui é duro. De fato são. Bom, e o Vitor Roque, brasileiro, centroavante. Tá. Fez o 13º gol dele ontem. É o num único passe que nos representa. do Flaco. Inclusive, tinha gente falando que um jornal, acho que foi o Marca da Espanha, publicou, na reportagem citou que ele merece uma chance já na seleção brasileira. Não, vamos com calma, né, gente? Vamos com calma. Ah, não, mas a gente vai chegar na seleção brasileira agorinha, né? Mas levar o Richarlison, podia ter levado o Vitor Roque. Vocês têm uma coisa com o Richarlison, vocês dois e o Jonatas ali. E boa parte da população brasileira. Eu não vou nem discutir. Eu ia discutir com você. Falar assim, não, eu não falei nada, mas eu não posso trair as minhas opiniões. Eu não lembro de ter falado tão mal dele, mas eu mais ou menos é nessa linha. Só o Tomazetti defende ele. Vamos ver ano que vem se vamos estar aqui falando que queimei a língua. Eu lembro do gol dele contra a Sérvia, aquele gol bonito lá. Um gol bonito. E o resto. Tem boas lembranças. Eu acho ele um cara legal, um cara bacana. Bom, enfim, o curioso ontem é que pra um desavisado que não olhou o placar, se fosse olhar só as estatísticas do primeiro tempo, ia ver que o Vasco teve mais de 60% de posse de bola, acertou mais passes, desarmou mais. Não, mas é que o Palmeiras só tem ligação direta, entendeu? E aí tava 3-0 no placar, Evair. Não, em 3-0 você falou com 25 minutos, mas foi um pouquinho antes, né? Que foi com 23 minutos, né? Foi um pouquinho antes. Mas isso mostra a eficiência que tem o ataque do Palmeiras, né? E eu concordo aí, ó, com quem tava falando que o Vitor Roque já pode dar uma passeadinha lá na seleção brasileira. Só pra fazer um adendo aqui na minha informação, o Cano tá em terceiro mesmo, empatado com o Caio Jorge, que é brasileiro, com 20 gols. Daqui a pouco o Vitor Roque tá chegando lá, vai, porque ele já fez o 13º dele no ano. O artilheiro tem quanto? 24. 13º? Ele fez o 13º? O Vitor Roque. Vitor Roque ontem, 13º. Pra 23? Vai demorar, não vai chegar não, hein? Não tô falando vai chegar no Verrete, mas vai chegar lá no Cano. Pode ser. Ou ele poderia ter feito o 24º, só que tava um pouquinho impedido. Esse ano não chega não. Esse ano, se você for, nós já estamos em outubro, nosso campeonato nosso vai terminar em dezembro, então... Ele vai ter que fazer 10 gols num período curto. O Palmeiras tem aí 14, mas no mínimo 16 jogos. No mínimo 16 jogos. Que ele precisa fazer um por jogo, no mínimo. Mas pode ter 17. Ele pode ter 17 jogos. E ele tá com uma média boa depois da Copa do Mundo de Clubes. Ele fazendo na hora certa, tá tudo certo. Mas ele tá marcando muito nos últimos jogos. Uma dúvida, esses números que você trouxe é somente dos centroavantes? Não, do geral. Dos times da Série A, né? Dos times da Série A, dos times que jogam na Série A. Que eventualmente tem algum jogador que... Não, porque o Alan Patrick, o Arrascaeta também tá com muitos gols, né? Sim, mas esses aí são os líderes hoje. Estranho você falar Alan Patrick, viu? Mas o pior é que tem, mas a maioria dos gols do Alan Patrick é de pênalti. Igual o último jogo do Inter, era pra ele ter feito 3, né? Aí errou 2 gols de pênaltis. Eu vou fazer uma conta aqui pro Evair. Olha só, Evair, pós-Copa do Mundo, o Vitor Roque participou de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jogos e fez 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gols em 19 jogos. Meio gol por jogo. Se ele continuar assim, nessa média, põe que o Palmeiras vai até a final da Libertadores e tem 19 jogos no ano ainda, né? 14 no Brasileiro. 14 não, 17. Tem 17. Ele faz aí mais 8 gols. 8 gols. Vai seguir nessa média e ele chega a 21. Estaria excelente. Pra primeira temporada dele. Muito boa. E ainda mais com o início de temporada dele aqui no Brasil, muito ruim, né? Não, eu não em questão digo assim, de gols, né? Eu não digo assim, em ir pra seleção, eu acho um pouquinho exagero. Porém, ajudaria muito o Palmeiras se ele chegasse nessas metas aí. Bom, lá no Rio Grande do Sul, um jogo polêmico. Cara, assim, né? O torcedor do Inter tem razão de estar chateado. Ontem fizeram promoção de todos os jeitos pro torcedor ir pro estádio. 12 mil pessoas foram ainda, 12 mil guerreiros em Porto Alegre. Porque o time do Inter tá numa situação, assim, de preocupante.
preocupante. É aquela coisa do time sem alma, e é muito estranho ver um time gaúcho de tradição como é o Inter jogar dessa forma. Tem todo aquele problema lá nas costas do Bernabé, que já é conhecido há muito tempo. O Ramon Dias ainda não resolveu. Com o Roger Machado foi muito tempo assim. Muitos gols saíram a defesa do Inter é uma das piores do campeonato. O Guinegão fez 1-0. O Hugo chegou a fazer 2-0, o gol foi anulado. Depois o Inter teve um gol anulado também, porque o jogador estava à frente do Hugo Souza no chute. E no último lance da partida, o juiz não tinha marcado pênalti. E aí o VAR chamou. Era o último lance mesmo. Ele ia acabar o jogo ali. Tanto é que acabou. E aí o VAR chamou para rever o lance. No que o VAR chamou, ele considerou ali que foi pênalti. Mas eu senti que ele foi mais na pressão. Porque, cara, a imagem é discutível aqui. Eu não daria pênalti. Tem um puxão. Bom, mas é muito pequeno para poder dar pênalti num lance como aquele. As imagens do VAR não colaborou muito, né? Porque os ângulos que ele mostra, não dá para você ter uma precisão da força, do puxão. Mas na minha opinião, pelo que a gente vê ali na imagem, o jogador nem ia chegar na bola. Pelo que a gente consegue ver ali, né? Mas aí é questionável, né? Duas coisas, assim. Primeiro, um puxão de orelha gigantesco no zagueiro do Corinthians. Tanto é que o Dorival ficou... O Kaká, no caso. Ele ficou possesso com a atitude do zagueiro, né? Ele reclamou bastante da atitude do zagueiro antes da marcação do pênalti. Que aí depois da marcação do pênalti ele reclamou sobre o pênalti, né? Mas... Até porque aquele lance não representou o perigo real de gol. Eu acho que ele nem chegaria na bola. E aí o Kaká fez o pênalti, o árbitro considerou e o Carboneiro fez o gol. Então acho que é unânime aqui, nós três achamos que não foi. Eu não daria um pênalti daquele, assim, não considero que foi pênalti, porque encostar em alguém, eventualmente você pegar na camiseta, faz parte. Não quer dizer que tem força pra derrubar alguém. Pô, é normal, você tá andando aqui, às vezes eu dou uma puxadinha aqui na camiseta de alguém pra chamar a atenção, não quer dizer que eu puxei com força pra pessoa. Não, e isso leva além daquilo que é o futebol, né? É o VAR fabricando lances, né? Porque ali o árbitro não marcou o pênalti, foi chamado e quem deu o pênalti foi o VAR, né? E o VAR não pode ser essa coisa de ele decidir a partida, porque ali decidiu o jogo, né? Sim. Fez o pênalti, terminou a partida, então pode acontecer, e tem acontecido muitas vezes com acertos, mas esse tipo de erro aí, eu acho que assim, é um erro muito grotesco para poder a gente colocar o VAR como se fosse supra-suma, e não é o caso ali naquele momento ali. Se a arbitragem é deficitária, se tem problemas, o cara que tá no VAR também é árbitro. Então, se é ruim, ele vai ser ruim nas interpretações em algum momento. Toda quinta-feira a gente tá aqui falando disso, toda segunda-feira a gente tá falando da arbitragem e do VAR. Sim. Né? São duas situações que faz com que a gente tenha que comentar isso, e não deveria ser assim. O futebol poderia ser muito mais simples. Lá na Europa se erra um monte também, porém 90% a gente vê que é mais acerto, e o VAR não interfere tanto como interfere aqui no Brasil. Esse é um ponto que eu vou deixar para complementar no último bloco, antes da gente falar das mudanças no calendário e da convocação da seleção brasileira, que são os dois assuntos, que não vai dar para falar tudo hoje, né? Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta no Mata Mata com Evair. Mata Mata tá de volta. Só para arrematar nessa questão de arbitragem, a CBF precisa, na minha opinião, rever esse protocolo, porque de fato o VAR brasileiro, eu não posso dizer que é o que mais interfere no mundo, porque eu não tenho dados para isso, mas do futebol que a gente assiste, é o VAR que mais interfere. Assim, eu particularmente assisto campeonato inglês, italiano, espanhol, um pouquinho de francês, e mais atrapalha do que ajuda. Soccer, e o futebol brasileiro, assim, que eu assisto com mais frequência.
E o VAR brasileiro, disparado entre esses que eu citei, é o que mais interfere. E aí o problema é esse. Alguns lances que são claros, eles têm uma omissão. E nos lances que o VAR ele é feito para atuar em lances claros. Não é lance assim, eu, VAR aqui, Rafael Tomazetti, achei que o Evair, árbitro de campo, devia ter dado aquele pênalti ali. Só que que é minha opinião, não é claro que foi pênalti. Não tem clareza, não tem garantia de que aquilo ali foi um puxão que fez diferença no lance. E aí eu vou chamar ele pra falar, minha opinião é essa. Não, cara, é assim, o protocolo do VAR, ele surgiu, a ideia dele é pra atuar em lances claros, que o árbitro errou, erros claros, para que ele pontuasse e mostrasse pro VAR, pro árbitro de campo. Quando o árbitro de campo não tiver uma visibilidade boa da situação, né, recorrer ao VAR para poder ter uma segurança na hora de definir. Mas aí a gente vê hoje no Brasil o árbitro o árbitro de vídeo chamar por conta de lance que às vezes nem o árbitro de campo marcou de forma correta e o árbitro de vídeo atrapalha e vice-versa, né? Você quer fazer sua pergunta? Tá. Vou fazer uma pergunta pro Evair. Na dúvida, igual o lance de ontem do pênalti sobre o Inter foi muito questionável, né? Até porque as imagens não davam uma certeza se dá força, se era um lance real de perigo ou não. Você daria o pênalti ou não? Naquele lance ali, ele foi chamado para decidir se foi ou não pênalti. Só que ele não teve personalidade, porque provavelmente no VAR, naquele momento ali, eles estavam sugerindo o pênalti. Sim. O VAR chamou para ele marcar o pênalti e ele não teve coragem de dizer não. Eu tô vendo aqui no VAR que não foi. E na minha opinião não foi. Sabe o que me lembra? Teve um pênalti grotesco que o árbitro deu pro Vila Nova contra o Goiás num clássico, no Serra Dourada, que repercutiu nacionalmente. E naquele o árbitro foi ao VAR, o VAR falou, olha, tá vendo aí que não foi pênalti? Uhum. Ele não foi pênalti. Bancou o pênalti, acabou o suspenso depois, por um tempo. E aí nesse, o que assim, não tem clareza, mostra que os caras estão num ambiente que eles não têm coragem de ter autoridade. Ponto. Exatamente. Eu acho que o VAR, como eu tava te falando, Janaína, quando tem justamente aquelas linhas de impedimento em que você não consegue definir se tá 100% impedido, deixa-se jogar. Valida-se o gol, deixa o lance correr, na minha opinião, né? Porque se você não tem 100%, você tá ali parado na frente tranquilamente, no ar-condicionado, vendo as linhas, traçando a linha, e mesmo assim você não tem certeza que estava impedido, então deixa correr. Concordo. Vamos falar agora de calendário. A gente tava com bastante expectativa aqui da mesa, acho todos, mas eu sobretudo. E teve muitas mudanças anunciadas ontem pela CBF. Eu vou começar vamos fazer a pirâmide reversa aqui. No jornalismo a gente tem a pirâmide invertida que começa do principal para o que é menos relevante para a notícia. Aqui nós vamos fazer o contrário para a gente ter mais tempo de discutir o relevante. Bom, o que ficou claro, a CBF fez, eu vi muita gente falando de revolução e eu concordo, acho que há quanto tempo a gente não tinha uma mexida tão profunda assim num calendário, né? Eu não me recordo. Faz muito tempo. Não, a última grande mexida no calendário assim foi quando criou-se o Brasileiro de Pontos Corridos, que mudou completamente. Eu me lembro de 87, né? 86 o Guarani foi vice-campeão brasileiro, depois teve que disputar a segunda divisão, módulo amarelo. Eu tava lá no módulo amarelo. Nessa época existiam as tais. Nossa, era uma coisa assim pra colocar um time grande que caiu dentro do bolo, que olha. Era Fluminense que subiu da C pra Série A. Isso mesmo. Primeira, enfim. Bom, mas voltando aqui ao assunto. A Série D, como já era esperado, foi ampliada de 64 para 96. Que você amplia a participação dos times e aí você vai manter a mesma proporção de acesso. Porque antes você tinha 4 acessos em 64. Dá um percentual. O percentual é exatamente o mesmo. Vão ter 6 acessos com 96. O percentual vai ser o mesmo de acesso. A Série C, ela vai ser ampliada no período aí que vai de 26 até 28, dos atuais 20 para 28 clubes. Ou seja, a gente vai ter um acréscimo de
32 clubes na Série D e 8 na Série C. Ou seja, 40 clubes que hoje não têm calendário nacional serão incluídos no calendário nacional. O diretor da CBF que fez a apresentação, ele mostrou que hoje só 15% dos clubes do Brasil têm calendário nacional. E esse número vai subir para 25%, que ainda é pouco, mas é uma diferença significativa. Olha, não ter calendário nacional, sinceramente, é triste, porque o futebol está concentrado no nacional, seja em Série A, Série B, Série C, Série D. O que você precisa para o seu clube existir é jogar algum campeonato nacional. Não cabe todo mundo na Série A, nem na Série B, mas você precisa ter mais espaço para os clubes. Bom, e isso vai acontecer nessa divisão. Tá na tela para quem nos acompanha por vídeo também ali como é que ficou a divisão do calendário. A Série B e a Série A não tem esse tipo de mudança. Só para ressaltar, na Série C, ano que vem e 2027, só 2 serão rebaixados para chegar a esse número de 28. Ou seja, vai ser muito azarado ou muito incompetente quem cair nos próximos anos, porque são 2 de 20, 10%, e depois vão ser 2 de 24%. Então, muito difícil de cair, né? Dá pra esses times terem se gente, a palavra não vai sair. Se firmarem aí no futebol nacional. E aí a Série C vai mudar depois de formato. Bom, Série B sem alterações. E a Série A vai começar em janeiro, que era um pleito antigo, que a Série A tivesse uma duração do ano todo. Vamos lembrar, Evai, na época que você jogava, os estaduais tinham mais ou menos 6 meses. Sim. E o Brasileirão tinha 6. De 4 a 5 meses. E o Brasileirão também tinha 6. Então era metade do ano para estadual e metade do ano para nacional. A Libertadores, até 2009, 10, não vou lembrar o ano exato, a Libertadores era disputada só até junho. Vocês lembram disso? Sim. Os títulos do Inter, por exemplo, foram até... Aí depois a Libertadores passou a ser jogado a temporada inteira, o ano todo. E agora faz-se isso com o Brasileirão. O Brasileirão começa no primeiro semestre, mas já começava em maio. Quer dizer, durava 7 meses, agora vai durar praticamente 12 meses. Vai começar em janeiro e vai até dezembro. E tem mudança também na Copa do Brasil, que vai ter mais fases, mais times terão a oportunidade de jogar a Copa do Brasil, times menores, e vai ter uma garantia. Todos os 20 times da Série A, todos os 20, estarão na Copa do Brasil. Não precisa mais de conquistar vaga no estadual. E mesmo assim vai diminuir os jogos. Para eles, sim, porque eles vão entrar na 5ª fase. Sim. Hoje eles entram na 3ª, vai ter mais fases também, mas vai ter mais jogos, né? Eles vão entrar na 5ª fase e aí vai ter jogo de ida e volta na 5ª fase, nas 8ª, nas 4ª e na semi. E a final vai ser jogo único em um estádio neutro. Eu aposto que o primeiro. Eu aposto que o primeiro jogo vai ser Brasília, que eles já vão tirar o desencargo, né? Vocês sabem por que vão afirmar Brasília? São Paulo não pode ter torcida única. Torcida dupla. São Paulo é proibido ter 2 torcidas. Belo Horizonte tem a mesma proibição. No Maracanã, se você põe lá, automaticamente, se você põe no início do campeonato, vão falar: você vai beneficiar ou Vasco, ou Botafogo, ou Flamengo, ou Fluminense. Tem 4 para se beneficiar. E ontem, durante na hora que estavam falando sobre isso, falou que vai ser definido no início da temporada. Então não dá pra você escolher um estádio em São Paulo. Não dá pra você pôr o Maracanã. No Rio. São Paulo não pode, porque não pode ter 2 torcidas. Se no Rio não dá, porque independente de qual estádio seja no Rio, as chances de beneficiar algum de lá é gigante, né? Acho que pode ser. E aí, Cuiabá. Que mais é isso que eu ia entrar. Que mais que eles falaram? Que vai ser num lugar de fácil acesso, de fácil trânsito. A Supercopa, por exemplo, foi disputada no norte do Brasil. E não deu certo, no Pará. né? Por conta da chuva. Só que para além disso, é muito longe. Caro. É caro o transporte o principal é isso, é caro. A malha viária do Brasil é deficitária e a aeroviária também. É muito caro para você se transportar de outras regiões do Brasil para o norte.
seja Manaus, seja Belém, que tem bons estádios, que tem torcedores empolgados, apaixonados por futebol, mas é caro. A gente viu, por exemplo, né, nem envolvendo futebol, né, política mesmo, até ia ter um congresso agora que ia ser no Pará. A gente viu reclamações de pessoas de fora do país. É a COP30 que vai acontecer em novembro. Sim, pessoas de fora do país reclamando em questão de hospedagem, em questão de valores das passagens aéreas, do transporte dentro do estado em si. Então imagina para a população comum se locomover, vamos supor, do sul do país pro norte. É mais complicado. E o que a CBF falou é que vai ser um lugar com apelo turístico e com essas facilidades. E é difícil hoje, com o tipo de transporte que a gente tem, conseguir fazer essas finais com grandes públicos lá. Então eu acho que Brasília vai acabar sendo acho bastante oficial, justo, né? Bastante justo. Que é o que tem um grande estádio, fácil de chegar, estacionamento, toda a área gourmet, tudo é muito bom. Brasília, a cidade é bem organizada. Sim, e um estádio belíssimo. Bom, o preço não é tão fora da casinha como acontece em alguns estados. E assim, vai acabar virando o que é a Copa da Inglaterra, que afinal é sempre em Wembley, na capital do país, no estádio que é o nacional, né? Aqui no Brasil a gente não tem o estádio nacional, embora o Mané Garrincha leve o nome de Estádio Nacional Mané Garrincha. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta para arrematar esse assunto e vamos falar de mais uma lista do Carlo Ancelotti, que trouxe de volta Rodrigo pintou, enfim, na lista do Ancelotti. Achei que você ia falar alguma coisa. Intervalo. O raio. Ah, tá. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o Mata Mata agora. Assim, a gente trouxe muita informação, mas ainda não ouvimos de Janaína e Evair sobre isso. Evair, Campeonato Brasileiro começando mais cedo, vai mudar um pouco da questão da janela, porque você vê que o Flamengo fez uma janela muito forte de meio de ano esse ano, e no ano passado o Botafogo fez uma janela muito forte de meio de ano. E acho que agora os times vão ter que investir mais cedo, né? Vai ter, e parece que vai mais ou menos igualar a janela europeia, né? Porque, sim, querendo ou não, você vai ter que se adequar àquilo que é feito lá. Mas que hoje, vai ter o ano todo, né? Hoje já segue mais ou menos. Já segue, são duas janelas, um ano no início do ano e um ano no meio. Inclusive a adaptação desse ano foi feita para estender ela para durar tanto quanto a europeia. Por isso que a janela do meio do ano foi mais longa e foi de junho a setembro. Vamos esperar, eu acho que é uma excelente mudança. Vamos esperar ali para ver onde é que vai se adequar ali a Libertadores, né? A Copa do Brasil nós já falamos aí que ficou bem adequada para os times grandes, principalmente. E para os pequenos, né? Também, né? Que vão jogar mais. Vão ter esse calendário, né? E isso é importante também para eles. Então, acredito que seja... vamos ver na prática, mas a princípio, assim, algo importante acontecendo. Eu também achei legal, você não citou? Se citou, desculpa, eu não... Copa Sul-Sudeste, esqueci de falar. Que voltou até a Copa Sul-Sudeste, a Copa Norte. Assim, que vão... a Copa é a Copa Verde. Aí eles vão desmembrar dentro da Copa Verde, Copa Norte, Copa Centro-Oeste. Eu gostei disso, porque preserva a rivalidade ali dentro do estado e... diminui as distâncias também. Diminui as distâncias e também depois agrega, né? Juntam ali as duas. Quem vai ter que... O time que ganhar do Centro-Oeste / Espírito Santo, porque aí não é só Centro-Oeste, tem Centro-Oeste e Espírito Santo. Quem ganhar do Centro-Oeste e Espírito Santo joga quem ganhou no Norte, né? E aí é um jogo só que precisa ter uma distância, enfim, né? Vai facilitar a vida ali dos clubes. E eu acho que com isso vai trazer eles para as competições, né? Muitos clubes que outras vezes não queriam participar, talvez agora já
Essas Copas a ver, né? A Copa do... E tem uma diferença também. O Bahia podia passar dos 80 jogos esse ano, muito porque Copa do Nordeste. Outra coisa também que aconteceu que eu gostei, por exemplo, a Copa do Nordeste só pode participar. Só concluir essa, porque se não tiver é a mesma informação, né? Só podem participar aí das Copas, tanto Copa Nordeste, a Centro-Oeste, enfim, todas elas, quem não tiver em nenhuma competição da Conmebol, né? Então, no caso, Sul-Americana ou Libertadores. Nesse caso, nessa mudança aí, os times vão jogar bem menos? Vão jogar menos. Caiu para 78, né? Depois eu vou amanhã. Por isso que eu falei para você, vamos ver na prática realmente se vale, parece ser muito benéfico ao futebol brasileiro, aos pequenos que vão ter calendário, porém os grandes também seria excelente se os grandes jogassem menos, né? Porque daria até uma competição mais justa. Amanhã eu vou trazer aqui o número de jogos, que foi um escândalo que a CBF mostrou ontem lá, dos 21 times do mundo que mais jogaram em 2024, ano passado, que foi o ano fechado, 20 eram brasileiros. A exceção toda a Série A. A exceção ali, que ficou à frente do Criciúma por um jogo, foi o PAOK da Grécia. Mas todos os primeiros 21 times, de 21, 20 eram brasileiros. São 20 da Série A. E se você for adicionar a Série B aí, tem time da Série B que jogou mais que esses times ainda. Porque eu citei aqui o Vila Nova, por exemplo, que é o time que mais jogou na Série B, já tem 65 jogos no ano. Então é muito jogo. E aí, você perguntou da redução. Os times aí que estão na Série A, por exemplo, podem disputar de 73 a 78 partidas em 2026. Isso se tiverem excelência esportiva. Sim. Porque, olha só, eu vou pegar aqui, vamos pôr o Palmeiras. 38 jogos de brasileiro. 11 de estadual. Aí você tem 49. Se ele for a final da Libertadores, ele faz 6 na fase de grupos, mais 2 de oitavas 8, mais 2 de quartas 10, mais 2 de semifinal 12, mais 1 da final 13. São 13 datas da Libertadores. Na Copa do Brasil, se o Palmeiras consegue chegar à final da Copa do Brasil, você faz aí mais quinta fase 2 jogos, mais 2 de oitavas 4, mais 2 de quartas 6, mais 2 de semifinal 8, mais 1 de final 9, 71 jogos. E aí você tem mais 2 de Intercontinental, que chega a 73. E aí tem Supercopa, Recopa. Se chegasse nessa final aí na Supercopa seria 74 e na Recopa mais 2, 75. Mas é uma redução porque se fosse hoje, se o Palmeiras tivesse chegado à final de todas as competições que ele disputou, ele ia passar de 80. Então vai ter uma redução considerável. Vai ter um ganho técnico e menos jogadores machucados, né? E lembrar, é algo que a gente espera muito. E lembrar que para você fazer esse número aqui, por exemplo, 73 jogos, você tem que ter uma excelência esportiva total, que é muito difícil. Nós vimos o Cruzeiro uma outra vez, aconteceu o Flamengo naquela época, mas muito difícil. No caso, a média vai ficar entre 60 e poucos jogos. Se você, pro futebol brasileiro hoje, se você ficar ali na casa dos 60, 65 jogos por ano, cara, tá ótimo. Para um time que disputa título. Acho difícil hoje, porque tem um mundo ideal e tem um mundo possível. No mundo possível você ficar ali no 60. Parece tudo muito bom, mas eles poderiam incluir a arbitragem também, né? A CBF poderia. Esse é um ponto. Esse é um ponto importantíssimo, né? Eu não sei se profissionalizar, mas ter assim um treino melhor e tentar colocar atrás deles pessoas que possam, né, mostrar para eles, um agrupado de gente que possa, de uma certa maneira, tentar fazer com que eles melhorem. Ontem, durante as declarações do Samir lá, antes da divulgação do novo calendário, ele até citou, né, que teve 3 encontros com a arbitragem para poder tentar melhorar, só porque ainda tá muito longe do ideal. Vai ter semiautomático. Isso aí. Isso ele também afirmou. Isso já é importante. E lembrar também que a arbitragem não ganha tão mal não, hein? Não. Os árbitros ganham muito bem para apitar um grande jogo, uma grande final. Todos querem estar lá
mas eles precisam se preparar muito melhor do que estão hoje. Eu acho que se começassem uniformizando critérios, olha, isso aqui é pênalti, essa mão na bola é pênalti, essa mão aqui na bola não é pênalti, ponto. Se começar uniformizando critério, já é... Mas essa uniformização que você está falando aí é aqui no Brasil, viu? Sim, porque lá na Europa, eles não marcam, a bola bateu na mão de qualquer jeito, eles não marcam pênalti dessa maneira. Eu tô falando aqui mesmo, porque aqui tem árbitro que marca, tem árbitro que não marca. Ou vai marcar todo mundo, ou não vai marcar ninguém. Que seria um desperdício muito grande. O jogador vai treinar, chegar ali na beira da área e chutar a bola no braço do adversário. Falando aí de salário, vamos pegar aqui o Wilton, né? Ele ganha um pouco acima da média por conta do valor que ele é tipo árbitro FIFA e tal. Só que até no meio do ano, até julho, ele já tinha recebido 65 mil no ano, né? Pra poder apitar os jogos. Ele recebe em torno de 7 mil por partida da Série A que ele apita. É excelente. Por partida. Não é por mês. Mais um motivo para eles melhorarem na função, na profissão deles, porque quanto mais eles vão bem nessas partidas, mais eles são chamados a partidas importantes. E aí, ó, um exemplo, continuando nele, né? Em 2024, só nos jogos que ele apitou da Série A, ele recebeu 131 mil, só os jogos da Série A. Bom, sobrou pouco tempo pra gente falar da seleção aqui. Pouco? E não deu tempo. Tem 3 minutos e meio. Pouco. Você quer falar do raio? Vamos falar aqui. Você gostou? Só trazer a lista aqui rapidinho. Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza. Laterais: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wanderson e Wesley. Zagueiros: Éder Militão, Fabrício Bruno, esse aí o Evair gostou, Gabriel Magalhães e Beraldo. Meias: André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Paquetá. Atacantes: Estevão, Martinelli, Igor Jesus, é novidade aí também. Luiz Henrique, o Ancelotti dá mais uma mesmo oportunidade para ele. E o Gerson escondido não tá. De novo. Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e o Vini Júnior. Rodrigo é o grande nome de novidade. Você tem o Igor Jesus, que tá lá no Nottingham Forest, ganhou oportunidade agora também. Rafinha machucado. O Rafinha tá machucado. O Ederson volta, porque o Alisson também tá machucado, volta pro gol. Mas aí tem 2 alterações. O Éder Militão, sua primeira convocação com o Ancelotti. O Fabrício Bruno, que eu achei interessante, que ele permanece. Vai ter mais 2 alterações aí nessa convocação, porque o Wanderson e o Gabriel Magalhães se lesionaram nas partidas de ontem. Verdade. Então vão ter mais 2 Importante mudanças aí. O Evair, o Ancelotti acompanha o mata-mata, que ele vê suas críticas à dupla de Léus. E ele pode levar um das duplas de Léo, porque tava na pré-lista, né? Se lui lo vedi, io comincerò a parlare in italiano, sarebbe molto meglio perché non hai bisogno tradurre per lui. Infatti, davvero. Mas o Fabrício Bruno tá na lista. Segunda vez consecutiva, e os Léos do Flamengo. Mas ele fora. pode chamar, porque o Léo Ortiz estava na pré-lista, né? E aí, como o Gabriel Magalhães se lesionou no jogo de ontem, então provavelmente ele pode ser convocado. O Evair se ele escutar o Evair, ele não vai chamar ele, não. Vai chamar nenhum outro. dos dois. Mas o Léo Ortiz já tinha sido convocado pelo Tite também, né? Você falou assim, isso enquanto ele tava lá no Bragantino. Pois é, mas tá de volta, não vai dar muito tempo pra gente abordar aqui, mas qual que é a grande... O sinal que essa convocação dá pra vocês? Você vai fazer mais testes? Pra mim, ele consolida alguns nomes que já estavam consolidados, que não saem da lista. E Casemiro, Bento, Hugo Souza não saem da lista. Então ali, os goleiros são o Tafarel que chama, né? Não é nem tanto o Ancelotti. E ele falou que vai dar oportunidade pros goleiros, né? Cada partida um. Que bom. E aí você tem Richarlison, apesar das críticas, está consolidado, esteve em todas as convocações com o Ancelotti. O Luiz Henrique ganha nova chance. Eu acho que ele continua alguns testes para posições que ele não achou, e ele tem os dele. Estevão é um que eu acho que ele já definiu. Esse para mim também já tá definido. Vini Júnior. O ataque do Brasil aqueles 3 ali, eu acho que ele definiu. Rafinha. Os 3 velocistas lá na frente, eu acho que ele definiu. Estevão e o Vini, né? Mas não tem como fugir muito disso daí também, não, né? Eu acho que pode ter mudanças pra quem vai ficar no banco, né? Quem vai compor ali a seleção. Mas os principais não tem muito o que mudar. O Pedro não foi, né? Que poderia, talvez pudesse fazer um teste, mas a volta do Igor Jesus já é bom. Né? Casimiro já é um
Já tá É o homem de confiança dele, né? O zagueiro que ele gosta tanto, Militão. Ele trouxe pela primeira vez, provavelmente vai ser titular, então... Vamos ver se ele vai ser titular na defesa ou na lateral, né? É porque ele joga nas duas. A gente vê. Porque o Ancelotti usou muito ele de lateral lá no Real Madrid. A não ser que queira fazer 3 zagueiros ali, com pouca liberdade pro Militão, mas vai fazer um amistoso, né? Vai querer ver aqueles laterais que realmente sabem apoiar, acredito eu. Bom, galera, o programa hoje foi corrido, amanhã a gente retoma um pouco desses assuntos aqui, porque tem muita coisa que vale a pena debater. E vai, tchau, até amanhã. Até amanhã, forte abraço. Janaína, tchau pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. A Janaína vai direto pro Maracanã com esse azul aqui do Cruzeiro. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Tchau.